vou acionar aqui o meu apontador laser, aparece aqui logotipos do planetário, da UFG, do meu instituto. E agora eu pergunto, se alguém puder ligar o microfone aí, vocês estão vendo a bandeira dos Estados Unidos? Ótimo, obrigado. Então funcionou tudo direitinho. Então, Programa Espacial dos Estados Unidos, já abordamos a Mercury, a Gemini e agora vamos para a Apollo. E repetindo coisas que vocês já conhecem, que normalmente as pessoas não sabem, que houve 14 missões Mercury, 12 missões Gemini, 17 missões Apollo, que serão abordadas hoje e na próxima aula, de 1966 a 1972. Vocês também viram anteriormente as comparações aqui da cápsula Mercury para um astronauta, cápsula Gemini para 2 astronautas, a cápsula Apollo para 3 astronautas, mais o módulo lunar para pousar na Lua. Aqui o foguete Atlas, utilizado pelo programa Mercury, que finalmente atingiu a órbita terrestre, foguete Titan 2 da Gemini, que manteve a soberania dos Estados Unidos na frente da União Soviética, se mantendo em órbita, muito mais alto, muito mais tempo, capacidades de manobrabilidade. E aqui o foguete Saturno V com o módulo de comando e mais o módulo lunar, com toda a dirigibilidade possível, com todo o conhecimento adquirido nas etapas anteriores. Vocês também já viram isso daqui, mostrando todos os foguetes usados, né? Mercury Redstone, Mercury Atlas, no programa Gemini, aqui o Titan 2, e aqui o Titan, o Gemini Agena, e aqui para o Apollo, Saturno 1B, que só viajou na órbita terrestre, e aqui o Saturno 5, que pôde sair da órbita da Terra, mas também fez voo na órbita terrestre. Depois que o programa da Apollo 17 acabou, ele ainda foi utilizado para viagem em órbita terrestre. Aqui o Programa Espacial dos Estados Unidos, Apollo, esse é o logotipo, com destaque para Apollo Aprilis, o deus da beleza masculina, e também um destaque aqui como sendo Apollo quem carrega a carruagem solar pelo céu todos os dias. E aqui um destaque que os 3 astronautas formam aqui o cinturão de Órion, onde estão as famosas 3 Marias, né? E aqui a constelação de Órion formada por esse quadrilátero aqui. E aqui, portanto, mostrando a saída aqui do Cabo Canaveral em direção à Lua. Então, a primeira etapa, ou a última etapa, eu diria, a primeira que conseguiu chegar à Lua e a última etapa do Programa Espacial dos Estados Unidos. Agora vem uma sequência aí de recomendações e comentários sobre vídeos e livros, que é como as missões Apollo interferiram na cultura geral, né? Então aqui, em inglês, essa animação, Fly Me to the Moon, que foi traduzido em português como Os Mosconautas no Mundo da Lua. Então, são mosquinhas que estavam na cápsula de lançamento da Apollo 11. Tá? Então, é bem divertido esse desenho, para quem não assistiu, não conhece, fica aí a recomendação. Esse outro aqui, Capture the Flag, né? Que foi traduzido para No Mundo da Lua, e aqui mostra de fundo um foguete Saturno V, um outro tipo de foguete aqui, e uns outros personagens. Esse aqui é o vilão da história, com esse chapelão de cowboy. Então, está mostrando aí uma tentativa de um empresário mandar um foguete para a Lua para
tentar apagar as evidências de que os astronautas da Apollo 11 foram para a Lua e tentar, portanto, fazer vencer a ideia de que Apollo 11 foi tudo filmado em estúdio, de que nada era verídico. E aí vai esse menino aqui, que é neto de um dos astronautas, e consegue voar com o avô num foguete Saturno V e combatem um vilão, e aquela história toda também é muito interessante. Aqui está perfeitamente a roupa dos astronautas utilizados nas Apolos. Tem esse outro, Space Chimps, que foi adicionado em português Micos do Espaço, que essa é uma alusão aos chimpanzés utilizados no programa espacial Mercury. Mas aqui eles estão no programa espacial dos ônibus espaciais. Então aqui também é bastante legal ver esse desenho aqui. Agora são documentários e filmes. Então tem esse daqui, narrado aqui pelo Harrison Ford, um filme chamado Armstrong, e esse filme aqui não foi lançado no Brasil. Okay? Esse aqui é um documentário, né? Apollo's Daring Mission, que é Apollo 8 aqui o destaque. First to the Moon, The Journey of Apollo 8. Então, de novo, a respeito do Apollo 8, olha lá, encontre os 3 homens que salvaram 1968. Então, isso aqui é uma foto da Terra nascendo, eu vou comentar sobre isso, que ficou icônica. Esse aqui, Chasing the Moon, um filme de Robert Stone, nenhum desses foi lançado no Brasil. Tem esse aqui também, Apollo 11, nenhum desses vieram para o Brasil. E esse aqui, From the Earth to the Moon, HBO, Tom Hanks. Então é esse que eu comentei com vocês logo no início. Está aqui a série com os 12 episódios. Aqui, baseado no livro First Man, A Vida de Neil Armstrong, escrito por James Hansen, best-seller do New York Times, esse livro que virou o filme O Primeiro Homem. Espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram, é um filme que ganhou o Oscar, ele está disponível no Telecine ou sei lá onde mais, né? Que é a história do Neil Armstrong, o primeiro homem. Esse é bem recente. Apollo 13, que se não assistiram, por favor, assistam, procurem. Esse aqui é um daqueles que ainda se lançava em DVD, então ele está disponível em DVD. Está aqui o Tom Hanks como destaque, né? E outros atores famosos como Kevin Bacon, Bill Paxton, Ed Harris, né? São atores famosos, e é baseado no livro Apollo 13 de Jim Lovell. Jim Lovell, que foi representado pelo Tom Hanks, né? E o Jeffrey Kluger foi aqui o autor, né? Então, a partir das memórias do Jim Lovell, comandante da Apollo 13, é que foi feito o livro e o filme. Aqui um livro do Michael Collins, Carrying the Fire. Então, aqui uma jornada dos astronautas, que o Michael Collins, que participou do programa espacial desde a Gemini, esteve como piloto da Apollo 11 e ele faleceu esse ano, né? Aqui um outro livro do Michael Collins, Flying to the Moon, aqui uma história de astronauta, né? Aqui livros de Buzz Aldrin, né? No Dream is Too High. Então aqui lições de vida de um homem que caminhou na Lua. Ele foi o segundo a pisar na Lua, né?
Aqui outro livro, Buzz Aldrin, Reaching for the Moon. Esse aqui, Return to Earth. E esse aqui com uma foto dos tempos de Gemini 12, né, do Buzz Aldrin, né, Magnificent Desolation, que foi a forma como o Buzz Aldrin descreveu a superfície da Lua, enquanto o Neil Armstrong disse que era um pequeno homem, um pequeno passo para um homem e um grande passo para a humanidade. O Buzz Aldrin descreveu a Lua como uma desolação magnífica. Tem esse livro só sobre Apolo, de Charles Murray, Catherine Bly Cox, tudo sobre o programa espacial Apolo. Esse livro aqui, A Man on the Moon, The Voyages of the Apollo Astronauts. Então tem aqui uma apresentação inicial de Tom Hanks e é de Andrew Chaikin, então aqui dando destaque aos astronautas. Apollo, The Race to the Moon, eu tenho esse livro, que também é do Charles Murray, que na verdade é a mesma edição aqui, ou melhor, edições diferentes, né? As capas são diferentes. Eu tenho esse daqui na biblioteca, aqui no Planetário, em Goiânia. Forever Young, é muito legal esse título, porque Young é o sobrenome do John Young, que é um astronauta que eu lhes apresentei semana passada, que ele fez 2 voos nas Gemini, ele voou na Apollo e fez o primeiro voo de ônibus espacial. Aqui o Eugene Cernan, que foi o comandante da Apollo 17, e com esse título, né? The Last Man on the Moon. Então foi o último astronauta que pisou na Lua, né? E esse livro, Moonshot, The Inside Story of America's Race to the Moon, do Alan Shepard e o Dick Slayton. Vamos lembrar, Alan Shepard e Dick Slayton, os dois da Mercury. O Alan Shepard, o primeiro astronauta dos Estados Unidos a voar na Mercury, depois voou na Apollo 14. O Dick Slayton foi aquele que fazia parte do grupo dos 7 da Mercury, foi impedido de voar porque tinha um problema cardíaco e se tornou o chefe dos astronautas. Eles assim o nomearam e assim a NASA depois o contratou. Mas ele viajou depois numa missão Apollo Vostok, quando foi o encontro das 2 tripulações, né, de Estados Unidos com a União Soviética em 1975 em órbita terrestre, que eles trocaram as tripulações. Então o Dick Slayton, depois que se curou do problema cardíaco, pôde ir ao espaço. E aqui uma introdução, uma apresentação de Neil Armstrong. Rocketman, que é um nome sugestivo, né, para a música do Elton John, né? Esse é o Pete Conrad. O Pete, já com a apresentação aqui do Buzz Aldrin, o Pete Conrad, que eu já comentei com vocês, que ele voou 2 vezes na Gemini, que era um cara super gente boa, e ele esteve na Apollo 12. Aqui um livro Apollo, do Alan Bean, que também foi astronauta, que andou na Lua, o Bean. Ele foi na Apollo 14 junto com o Alan Shepard. Aqui Voices from the Moon. Então esse aqui é organizado por Andrew Chaikin e Victoria Cole, que fizeram entrevistas com os astronautas, né, que pisaram na Lua. Outros livros, Rocketman, só que agora man no plural, né, homens, Robert Curson, escrevendo esse livro. Tem esse livro específico sobre Apollo 8, Jeffrey Kugley. E aqui o Dick escreveu um livro, né, o Donald Dick, US Manned Space, From Mercury to the Shuttle. Então, ele contando a história do programa espacial dos Estados Unidos e
E aqui é ele atravessando, saindo do módulo Apollo e indo para o módulo soviético da Vostok, né? Então está ele aqui. Foi o primeiro, né? Aqui, we seven, nós os 7. Então está aqui os 7 astronautas da Mercury. O Dick é esse aqui, ó. Desculpe, é esse aqui. Light this candle, então acenda essa vela. Neil Thompson, também esse livro. O Gordon Cooper, astronauta da Mercury 7, que depois foi embora do programa espacial. Leap of Faith. Scott Carpenter, que também foi embora do programa espacial, né? For Special Skies. O Sheha Space, Wally Sheha, que voou na Gemini e também na Mercury. Apollo Pilot, então aqui The Memoir of Astronomy Don Seiler, né, que foi da Apollo. Countdown, Frank Borman, que também foi astronauta da Apollo. E aqui All American Boys, Walter Cunningham, que também foi astronauta Apollo. Esse aqui é o Walter Cunningham. John Glenn, primeiro astronauta que fez órbitas em torno da Terra. Então aqui The Last American Hero, John Glenn, aqui um livro só sobre John Glenn também. E aqui o John Glenn, a Memoir, porque o John Glenn, ele, depois dos 70 anos, ele foi convidado a voar num ônibus espacial. Então ele foi o astronauta mais idoso a ir para o espaço. Então isso é muito legal. Então ele foi ao espaço 2 vezes, uma na Mercury e depois no ônibus espacial. E aqui são livros escritos por quem estava na equipe de controle de voo, né? Então aqui o famoso Gene Kranz, que foi diretor de voo de todo o programa Apollo. Então está aqui, ó, failure is not an option. Então a falha não é uma opção. Então isso foi uma frase que ele soltou no acidente da Apollo 13. Aqui The Ultimate Engineer. Então aqui é o Leader George Low. Flight. Esse aqui é o Chris Kraft. My Life in Mission Control. Aqui, da trincheira do controle da missão, as crateras da Lua. Então aqui, cada um desses aqui, eles assinaram a capa, são 5 autores aqui, ou 6, se não me engano, que descrevem as suas trajetórias, experiências aqui. Go Flight. Go Flight é uma expressão que todo mundo usa quando está tudo bom no seu pedacinho ali de controle, que por essa especialidade aqui pode ir, né? Então eles vão autorizando. Então aqui também a história de 1965 a 1992 dos heróis esquecidos aí, né? E aqui também é um livro de histórias orais de controladores de dinâmica de voo da NASA, o pessoal da Mecânica Celeste, né? Aqui The Kid from Golden, então também a história aqui do menino que saiu do campus de algodão do Mississippi até chegar na controle da missão da NASA, né, o Jerry Bullstick. Esse aqui, From the Trenches of Korea to the Trenching Mission Control. Então esse John Llewellyn, desde as trincheiras da Coreia, lutando na guerra até chegar no controle da missão. Aqui aparece, né, homens e mulheres que trabalharam aqui, né, Safely to Earth, né? Então homens e mulheres trabalharam no controle, missão de controle. Muito bem, e agora os foguetes, os lançadores Apollo. Então, tudo começou aqui com Little Joy 2 Booster, com uma espaçonave Apollo, então só mesmo para testar
se a ponta do foguete funcionava direitinho. Depois eles chegaram no Saturno 1B, fazendo também todos os testes necessários, automáticos. Depois o Saturno 1B, que é bem mais alto que o Saturno 1, bem mais complexo. E, finalmente, o Saturno 5, com toda a sua majestosidade, ainda o maior foguete construído até hoje. E aqui os vários foguetes da família Saturno. Então está aqui o Saturno 5, e com a cápsula Apollo. Aqui ele tem uma coifa, que não é a cápsula Apollo, que foi o lançamento Saturno 513, né, para a primeira estação espacial dos Estados Unidos, que foi, portanto, o Skylab. Então ele foi sem passageiros, né, foi só o foguete. E aqui mostra as versões aqui, né, de Saturno 1B com e sem passageiros, né, e aqui as versões anteriores aqui, do Saturno 1. Esse 200 já é o 1B, esses anteriores é tudo Saturno 1. Aqui por dentro, quebrando em pedaços, né, então esse aqui é o primeiro estágio. Então quando o foguete é lançado, todo o combustível que está no primeiro estágio ele é queimado por 5 motores foguetes Saturno, por isso que ele é chamado Saturno 5. Então, o foguete é o motor mais poderoso construído pela humanidade ainda hoje. E depois, então, que queima tudo isso, isso aqui cai, é recuperado no oceano. Aí o segundo estágio, com esses tubeiras menores aqui, entra em trabalho e queima o combustível que está aqui dentro. Depois também é ejetado o segundo estágio e entra em ação o terceiro estágio com essa tubeira. Aí o terceiro estágio coloca o foguete em órbita e depois, para sair da órbita, chamada injeção translunar, aí essa tubeira é acionada a toda a força e empurra o foguete em direção à Lua, e depois lá no meio do caminho é solto isso aqui no espaço e vira um lixo espacial de órbita alta, isso aqui. Aí fica esse conjunto aqui, só que esse foguetinho aqui ele cai muito antes, porque ainda enquanto queima o primeiro estágio, esse foguetinho está. Depois queimou o primeiro estágio, esse foguetinho é lançado, porque ele é um salva-vida, para tirar a cápsula com os astronautas aqui dentro. Então, quando queima todo o primeiro estágio, é sinal que está seguro, então não precisa mais desse foguetinho. Então, daqui para baixo, continua voando em direção à Lua. E aí, essa coifa, ela abre, também vira lixo espacial no caminho entre a Terra e a Lua. E aí aparece aqui o módulo lunar aqui dentro. E aí, essa cápsula, ela solta, que é essa pretinha aqui, ó, e ela vira, encaixa aqui no módulo lunar e tira aqui de dentro. E aí isso aqui fica jogado fora. Então fica esse conjunto aqui, que é o módulo lunar, mais o módulo de comando, ou melhor, o módulo de comando mais o módulo de serviço, com na ponta o módulo lunar. Aí o módulo lunar é usado na Lua para pousar. Essa pata toda aqui embaixo fica na Lua, só essa parte de cima volta, ejeta, encaixa de novo com o módulo de comando. Os astronautas recolhem tudo que trouxeram da Lua, inclusive os astronautas, e eles soltam isso daqui em direção à Lua, e aí vai cair na Lua. Aí só volta isso aqui para a Terra, junto com esse módulo de serviço aqui, que também é ejetado próximo da Terra, e só entra essa ponta aqui para descer pela atmosfera. E aí, uma vez que cai na água, quer dizer, aí ele tem paraquedas, aí cai na água, aí essas boias todas elas inflam. Mais uma vez aqui, ó, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio,
e aqui a encomenda que tem que ir para o espaço. Mais uma vez aqui os desenhos, ó, primeiro estágio, um anel que conecta o primeiro com o segundo estágio, outro anel que conecta o segundo com o terceiro estágio, outro anel que conecta o terceiro estágio com a encomenda, né? E aqui o que vai lá dentro, que é o módulo de comando, o módulo de serviço e o módulo lunar. Para mostrar aqui a altura do Saturno V quando comparados a famosos prédios ou a Estátua da Liberdade, né? Equivale a um prédio de 33 andares, maior do que o Big Ben, a Estátua da Liberdade e qualquer outra coisa aí, né? Esse é um desenho feito numa parede de um hangar em Houston, no Texas, na base da John Kennedy, Johnson Space Center, em Houston. E aqui vocês veem a cabeça aqui de uma pessoa, né? Então eu fiz essa foto sentado no trenzinho, no carrinho que faz o tour pelo Johnson Space Center. E aqui então foi a oportunidade que eu tive nessa curva para poder fotografar o prédio todo aqui com o desenho do que seria aqui o Saturno V, o tamanhão do Saturno V, desenhado aqui, deitado num prédio desse aí, né? Bom, agora a cápsula espaçonave Apollo. Então, mais detalhes aí para mostrar, né? Aqui na ponta o sistema de salva-vida, que isso daí é jogado depois, como eu disse, logo depois daqui no primeiro estágio. Aqui no módulo de comando, os 3 astronautas ali, o módulo de serviço, então tudo isso aqui chega até a Lua com essa tubeira, esse é o motor foguete, então com isso eles conseguem entrar em órbita da Lua e sair da órbita lunar. Então aqui está toda a parte que eles necessitam de oxigênio, ar extra, água, e aqui atrás então o módulo lunar, que depois é retirado e encaixa nessa ponta com esse buraquinho aqui. Agora especificamente o módulo de comando, que aqui no foguete está mostrando bem vermelhinho ali na ponta, aqui os 3 astronautas e com todo o sistema aqui de sobrevivência deles aqui dentro, e essa pontinha aqui que abre quando encaixada com o módulo lunar. Os astronautas têm que passar aqui por trás do painel para entrar e sair, né? Então o módulo de comando. Agora aqui um pouco mais embaixo, o módulo de serviço, com todas as suas medidas aqui, com várias informações técnicas. E aqui o módulo lunar, com as patas que pousam na Lua. Então, se vocês assistirem então, a série aí da Terra-Lua, tem lá um episódio que eu mencionei, que mostra como que a Grumman levou 7 anos para desenvolver esse módulo, para pousar na Lua, para voar, né? E para essa base ser a base de lançamento da parte de cima, né? Então é muito interessante essa máquina, e tanto que ela está sendo copiada para futuras missões para a Lua, e o primeiro voo que ela fez foi em volta da Terra, né, como teste. E aqui está o mais próximo que eu consegui chegar até hoje de um desses protótipos que foram construídos, né, que está lá no Johnson Space Center. Essa foto eu que fiz, né, do módulo lunar pendurado lá no teto. Então. E aqui as etapas, então, para que se imaginou desde o século XIX. Então aí nós vamos citar o Julius Verne. Ele foi o primeiro a imaginar como seria então essa viagem da Terra à Lua e quais seriam as etapas. Então isso foi muito debatido nos anos 60 na NASA, porque se imaginava mandar um foguete inteiro para a Lua e esse foguete inteiro voltasse para a Terra.
E aí eles bolaram desse jeito aqui. Então primeiro tem que ter um lançamento com a queima do primeiro estágio, que está aqui, ó. Aqui é o segundo estágio queimando, que depois cai, fica o terceiro estágio. E a partir então do terceiro estágio tem a injeção translunar, então ele sai da órbita em volta da Terra e vai em direção à Lua. Quando chega lá, solta então aqui o módulo de comando, solta essa coifa que mostra aqui o módulo lunar, e aí tem que se fazer essa manobra, por isso que eles tinham que treinar isso na Gemini, que foi muito treinado, e está aqui, ó, é feito a extração do módulo lunar, então ele tem que virar ao contrário, encaixar, tirar o módulo lunar ali de dentro, aí essa peça todinha fica solta no espaço, e agora esse conjunto voa em direção à Lua, e quando chega na Lua, esse módulo, o módulo de serviço, isso, o módulo de serviço, ele tem que acionar o retrofoguete para diminuir a velocidade, porque ele vem numa órbita elíptica, então ele precisa diminuir a velocidade para se aproximar mais da Lua, perder velocidade, ser capturado pelo campo gravitacional da Lua e passar a fazer uma órbita mais próximo da circularidade. E assim entrou em órbita. Depois está em órbita, de novo solta o módulo lunar, agora com 2 astronautas dentro. Um permanece com o piloto, talvez isso seja uma novidade para vocês. As pessoas normalmente não imaginam que foi feito desse jeito. Permanece um piloto sozinho no módulo de comando e outros 2 astronautas estão dentro do módulo lunar. E eles vão fazer a descida e a inserção na órbita. E aí, então, esse módulo ele desce na superfície, aí é feita a EVA, atividade extraveicular, coleta-se as amostras, faz a coleta de dados necessária, e aí eles voltam para o módulo lunar, colocam as rochas lá dentro, recolhem tudo que precisa, deixaram um monte de lixo na Lua, vocês não fazem ideia da quantidade de porcaria que eles deixaram na Lua, porque eles já tinham calculado quantas centenas de quilos eles iam carregar de rochas. Não chegou a tudo isso, algumas dezenas de quilos. Então eles precisavam carregar aqui no módulo a mesma quantidade de dezenas de quilos. Então eles levaram roupa velha, roupa de vizinho, todo mundo que queria deixar uma lembrança na Lua. Olha o absurdo. E eles deixaram toda essa lixaiada, vamos colocar assim, um nome bem caipira assim, toda essa lixaiada na Lua, inclusive bolsas de urina que eles têm acopladas à roupa espacial, né? Deixaram tudo isso na superfície da Lua, e aí tudo isso foi substituído por peso em rocha. E tem aqui o estágio de ascensão, então fica a base aqui, vem só a parte de cima, e entra em órbita também essa parte de cima, e aí tem o chamado rendezvous. Então é a aproximação tão treinada na Gemini, e finalmente os 2 encaixam. Quando se dá o encaixe, os astronautas carregam todas as rochas, tudo que for necessário, todos os dados de equipamento ou do próprio módulo lunar, tudo isso é levado de volta aqui para o módulo de comando, e aí o módulo lunar fica vazio, é desligado, e ele desencaixa, e ele é acionado para dar outra volta em torno da Lua e colidir com a superfície lunar. E finalmente, então, há o acionamento da tubeira aqui traseira do módulo de comando para sair da órbita circular em torno da Lua, e agora é chamada de injeção transterrestre. Como a Lua tem uma massa 1/4 da Terra, então é necessário menos energia para isso. E aí, então,
eles vêm em direção à Terra, e aí, depois, quando está chegando, próximo de entrar na atmosfera terrestre, há a separação da cápsula de comando de serviço, fica apenas essa de comando, que ela entra na atmosfera, tem aqui um escudo protetor que foi desenvolvido para a Mercury, também testado em todas as Gemini, testado em todas as Apollo. Então, com isso, ele adentra na atmosfera, depois abre para a queda, reduz a velocidade, cai na água e, finalmente, então, as boias são acionadas e vem os helicópteros fazer o resgate com toda uma frota de marinha para levar esse pessoal em segurança e resgatar a cápsula. Ufa! Essas são todas as etapas. Conhecer os astronautas da Apollo, vocês já os conhecem com o nome de Grupo 2 de astronautas, que foram os novos 9. Vocês já foram apresentados a eles, porque todos esses astronautas da Gemini foram também astronautas Apollo, com exceção aqui do Elliot C., que faleceu, vocês já conhecem esse slide aqui. Então, todos os outros aqui foram astronautas da Apollo. O Ed White aqui, como eu mencionei, ele faleceu na Apollo 1. Né? E aqui o Neil Armstrong, famoso, aqui o John Young, Frank Borman, o Charles Pitt Conrad, da Apollo 12, já se tornam nomes mais conhecidos. Né? Menos conhecido, Tom Stafford, aqui o James McDivitt, também menos conhecido, mas o Jim Lovell é o cara, né? Que ele viajou na Apollo 8, viajou na Apollo 13, foi representado no cinema pelo Tom Hanks, né? E foi o cara que viajou com o Buzz Aldrin na Gemini 12, e viajou 2 vezes na Gemini, então um cara muito querido no programa espacial. Aqui os 16 astronautas, que vocês já conhecem, que são os novos 9 aqui atrás, e os 7 veteranos aqui do grupo 1 da Mercury, então grupo 1 e grupo 2, né? Vocês também já conheciam essa foto. Agora eu lhes apresento o grupo 3 de astronautas, os 14. Aliás, eu já tinha apresentado a vocês, porque eles também fizeram parte da Gemini, então aqui também tem nomes famosos, né? Aqui, ó, o Collins, quem mais que é famoso aqui? Bom, aqui é Cunningham, Sally, Freeman, Gordon, não, Stewart, o Scott, isso. O Scott aqui é o cara do episódio 10 da Terra-Lua, que é o David Scott, que foi o comandante da Apollo 15 e que descobriu aquela pedra da Gênese, né? Famoso, Buck Williams, o Aldrin, famoso, Anders Bassett, faleceu, Jim Cernan, que foi o último comandante a pisar na Lua, o último astronauta que pôs o pé na Lua, né? Aqui o Aldrin, o segundo a pôr o pé na Lua, e aqui o Cernan sendo o último, né? E o Chaffee, que faleceu na Apollo 1. Bom, grupo 4 de astronautas, os cientistas, de abril de 1965, em pé, Owen Garriott e Edward Gibson, sentados, Curtis Mitchell, Exxon Jack Smith, esse era o geólogo que aparece no episódio 10 que eu tanto falei para vocês, e que foi o único geólogo, o único cientista a ir para a Lua. Aqui o Joseph Kervin, e que separado do Annie Graveline, ele era médico e logo saiu do programa espacial, né? E esses caras aqui, com exceção do Jack Smith, que foi na Apollo 17, esses outros 4 voaram no programa Skylab, que foi uma continuação do programa Apollo. Então, nenhum desses foram para a Lua, eles viajaram em órbita terrestre. Em 1966, abriu o grupo 5 de astronautas, os originais 19. Né? Então, aqui, vamos ver se tem algum nome famoso aqui. Swigert, Rosa,
Tá, Rosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui, o Rosa, ele voou na Apollo 14 com o Shepard, o Alan Shepard. Nenhum desses aqui são famosos. E aí, um ou outro daqui que não conseguiu voar na Apollo acabou voando também no programa da Skylab, ou até ficaram para o programa do ônibus espacial. Aqui o sala de centro controle Apollo, algumas fotografias aí de época. Uma sala muito maior do que a da Gemini e da Mercury. Então aqui essa sala ela está reformada lá em Houston. Eu não tive chance de vê-la porque eles reinauguraram em 2018, e aí eles mantêm esse vaso com flores aqui, e eu estive lá em 2015, estava em reforma essa sala. E eles procuraram manter como se tivesse acabado uma missão aqui, todo mundo foi embora. Então, como ficou depois das missões Skylab, que foram as últimas missões Apollo, né? E agora modelos e brinquedos. Então tem bastante coisa aí da Lego. Então olha que legal, tem o foguete inteiro, tem módulo lunar, tem o módulo de comando, né, os astronautas aqui, tem o rover. Aqui é do centro de controle. Esse aqui que é o Gene Cernan. Desculpa, é o Gene Kranz, que foi o famoso aí, diretor de voo. Se vocês assistirem aos vídeos que eu estou recomendando no YouTube, vocês verão várias participações do Gene Kranz, né? Aqui a expedição da Apollo 13, e aqui também o pessoal aqui no modo, aqui numa mesa de controle também da Apollo 13 também. Aqui Apollos 14 e 11, esse aqui é o Alan Shepard. Esse aqui é o Rosa, que eu comentei que tinha ido à Lua também, né, aqui na Apollo 14. E esse aqui é Mitchell, Rosa e o Alan Shepard, primeiro astronauta dos Estados Unidos e que foi para o espaço ali. E aqui a famosa Apollo 11, tem até aqui a pegada ou do Buzz Aldrin ou do Neil Armstrong, né? Mas aqui é o Neil Armstrong, esse é o Buzz Aldrin e esse aqui é o Michael Collins, né? Michael Collins e Neil Armstrong faleceram, né? E o Aldrin continua vivo e firme entre nós, o Buzz Aldrin. A Lego tem aqui, olha lá, a caixa do foguete com suas partes. Aqui o prédio onde se coloca o foguete, está ele aqui, ó. Que são vários automóveis ali, vizinhança. E aí o Buzz Lightyear, do Toy Story, que foi inspirado no Buzz Aldrin. Então olha aqui, tem boneco com todos os detalhes do Buzz Aldrin, com a roupa que ele caminhou na Lua, né? E aqui o Buzz Lightyear, inspirado no Buzz Aldrin. Esse aqui é com luzinhas, né? Apollo 11, também. Aqui, esse já é de papel. Esse aqui é papel, né? Esse aqui é o veículo, né? O carro lunar com todos os detalhes. Isso aqui é mesmo autorizado pela NASA, com todos os detalhes, e tem aqui, inclusive, o astronauta, né? Para sentar bonitinho ali no cockpit. E esses são de modelismo, né? O pessoal que constrói. Então está aqui um módulo lunar, está aqui o Saturno 1B, o Saturno 5, né? Desculpe, esse aqui não é o 1B, esse aqui é mesmo o Saturno 5 da Apollo 11, que foi usado, que está em escala diferente, é isso. Esse aqui tem mais detalhes do que esse outro aqui. E aqui também, para construir, esses eles vêm em branco e você tem que pintar, né? Então tá aqui, ó, Apollo 11, a 12, 16 e 17.
Está em escala de 1:72, esses kits. Também esse aqui vem com todos os módulos desmontáveis das etapas de foguete, vem o módulo lunar, a base de lançamento aqui, muitos detalhes, né? Realismo. Também aqui, esse aqui é lindíssimo, porque ele é metálico e ele tem todos os detalhes, né? Tanto do módulo lunar quanto do módulo de comando e do módulo. Bom, módulo de comando e módulo de serviço. Aqui tem a bandeira dos Estados Unidos, tem 3 astronautas aqui, muito, muito detalhado, né? Aqui bonequinhos, olha que bonitinho. Esse aqui é o Aldrin, esse aqui é o Michael Collins e esse é o Neil Armstrong. Olha que bacana, né? A diferença aqui a gente vê na bota dos dois aqui, que foi para pousar na Lua, né? Pisar lá na Lua, diferente do Aldrin, que se manteve em órbita dentro da nave, né? Aqui o Jimmy Kranz, diretor de voo, fizeram também todo o equipamento aqui para ele, muito legal, ele sempre usava esse tipo de colete, muito legal. E aqui fizeram até o bonequinho do Tom Hanks, olha que realismo, é o rosto do Tom Hanks, com todos os equipamentos para pousar na Lua, que infelizmente eles não pousaram, né? Mas tem tudo aqui, ó. Então é do filme Apollo 13, né? Tom Hanks no papel do Jim Lovell. Agora as missões da Apollo. Então vamos a elas, né? Então, primeiro, objetivos da Apollo. Estabelecer a tecnologia para viabilizar os interesses dos Estados Unidos no espaço sideral, obter proeminência no espaço para os Estados Unidos, desenvolver um programa de exploração científica da Lua, desenvolver as capacidades do homem para trabalhar no ambiente lunar. Então, aqui, do lado da Lua, voltado para a Terra, onde foram os pousos da Apollo 11, primeiro de todos, Apollo 12, a número 2, a 13, eles só contornaram a Lua, tiveram que ir embora, assim como Apollo 8 e Apollo 10, que só contornaram a Lua. A Apollo 14, aqui está, terceira que pousou. Apollo 15, a quarta a pousar, a primeira a usar os rovers, o Jeep lunar. E aqui a 16 e a 17. Então essas três últimas utilizaram Jeeps lunares. Lembrando que a Lua tem essas áreas escuras e também claras, e a gente sabe que aqui onde é escuro são rochas vulcânicas na Lua, são rochas mais jovens com perto de 3 bilhões de anos, e elas inclusive marcam áreas levemente arredondadas, marcando grandes crateras formadas por corpos grandes que impactaram na Lua, e as partes claras são as rochas mais antigas da Lua, inclusive com áreas montanhosas, que são chamadas, entre aspas, de continentes da Lua, e as partes escuras são chamadas também, entre aspas, de mares e oceanos lunares, apesar de saber que isso não tem nada a ver com água. E conforme as rochas vão batendo na Lua, vai formando camadas de pó, e as crateras mais recentes podem ser vistas aqui, ó. As crateras lunares mais recentes. E aí vejam que, ao caírem, elas acabaram ejetando muita poeira que foi jogada para várias direções na superfície da Lua. Então, a gente consegue fazer uma leve estratigrafia lunar só de olhar, perguntando quem veio primeiro e quem veio depois. Inclusive se observa crateras que foram quebradas por outras crateras. Então a que foi quebrada já estava lá, então é mais antiga do que a nova que foi formada, né? Enfim. E aqui todos os foguetes da missão Apollo, missões Apollo não tripulados. Então todos eles foguetes Saturno 1. Então está aqui, ó, o 1, então foi a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 e 10. Então, todos esses foram lançamentos não tripulados, e aqui a gente vê que só a partir do lançamento 6 é que se colocou aqui um módulo lunar e um módulo de comando. Esses outros 5 aqui foram lançamentos de coifas, apenas para experimentar o foguete. Então, todos esses foram missões não tripuladas. Então, aqui as missões não tripuladas. Veja, 1961, 62. Então, enquanto se fazia o programa Mercury e o programa Gemini, já tinha foguete Saturno 1 sendo experimentado. Então, até 1965, não havia iniciado o programa Apollo, mas os Estados Unidos, que já estavam à frente da União Soviética, já tinha os foguetes Saturno 1. Então, houve lançamentos, olha, 61, 62, 63, 64, 65. Missões não tripuladas. E, finalmente, as missões tripuladas. Então, aqui, Apollo 1, a S-201, que a tripulação morreu aqui. Então, foi feito teste do foguete, mas quando isso foi depois que a tripulação morreu. Então, foi teste depois, né? Então o foguete foi lançado, mas depois da morte da tripulação em terra. Apollo 2, que não usaram a cápsula, usaram só aqui um teste de foguete, Apollo 2. Apollo 3, com o módulo de comando e o módulo de serviço. E esse mesmo foguete usado na Apollo 1 foi usado na Apollo 5, mas agora sem o módulo de comando lá na ponta, só com uma coifa para teste. Então ele voou 2 vezes com a Apollo 1 e a Apollo 5, o mesmo foguete. E o Apollo 201, CM009, está em exibição no Strategic Air and Space Museum, que foi não tripulado. Então vejam, uma cápsula com várias aberturas aqui, que é para o ar circular, ver como é que o ar se comporta. Também não tripulado, né? A CM011, né? A S-202, exibição do USS Hornet, que é um navio. Então isso aqui não foi tripulado, é só teste. E aqui o logotipo, né? O patch, como é chamado, da Apollo 1, nos quais morreram o White, o Grissom e o Chaffee. Né? E aqui estão, né? O Grissom, o Ed White e o Chaffee. Lembrando que o Grissom era um daqueles 7 da Mercury. E o Ed White e o Chaffee foram incorporados aí durante a Gemini. Aqui estão 3 de novo, né, com a cápsula. E essa foto que ninguém acredita que seja verdadeira, mas é. Tinha tanto problema nesse módulo que eles fizeram essa foto e fizeram 2 cópias. E isso aparece, inclusive, no vídeo da Terra-Lua, eles dando de presente para os 2 fabricantes das 2 empresas, né? Uma delas era a Boeing, né? Que fizeram o módulo lunar. E eles aí rezando para que tudo desse certo. Infelizmente, não deu nada certo, e isso mostra o nível de preocupação que esses 3 estavam para que esse módulo funcionasse. Infelizmente não funcionou e eles foram carbonizados lá dentro, né? Aqui estão os 3, o Chaffee, o Grissom, o Ed White, e aqui a equipe substituta, né? Então, aqui o David Scott, McKidift e Schweikart, né? 1º de abril de 66. Então sempre tinha uma equipe reserva treinando. Né?
E aqui como ficou por dentro o módulo de comando fritado, e os astronautas foram queimados aí dentro juntos. E aqui como ficou por fora, o módulo queimado, e que depois que tentaram ainda por fora apagar o incêndio, mas os caras já estavam mortos lá dentro. Só que é o topo da plataforma, então o foguete, e aqui o foguete salva-vidas aqui na ponta, né? E aqui uma das escotilhas que explodiu, né, pelo lado de fora aqui. E aqui os pedaços desse módulo que estão aí em exposição no Kennedy Space Center, no Complexo Apollo Saturno V, em memória a tudo que aconteceu. Está aqui a placa mais externa e a outra mais interna, queimadas em exposição. E aqui, no lançador onde estava encaixado o Saturno 1B, ninguém lançou mais nada. Ele ficou como um memorial. Então, é o Complexo Lançador 34, em Cabo Canaveral, Air Force Station. Então, aqui nesses pilares foram colocadas essas duas placas. Então, está aqui, ó, Complexo de Lançamento 34, sexta-feira, 27 de janeiro de 1967, 18 horas 31 minutos, né? Dedicada à memória viva da tripulação da Apollo 1. Então está aqui o Virgil Grissom, o Ed White e o Roger Chaffee, com seus devidos postos aqui de tenente-coronel e tenente-comandante, né? E aqui diz, né? Eles deram suas vidas em serviço ao país deles, em prol da exploração da humanidade para a fronteira final. Lembraremos deles, não porque eles morreram, lembraremos deles não porque agora eles estão mortos, mas pelos seus ideais enquanto eles viveram. Aqui em memória também do último sacrifício feito por eles, e que eles alcançaram as estrelas, ad astra per aspera. Então aqui Apolo 1, né? E aqui então que Deus receba aí a tripulação. E aqui 3 bancos, também um dedicado a cada um deles, né? Chaffee, White e Grissom. Tem essa cabine telefônica também em exposição lá no centro de lançamento, que com o tempo foram colocando cartaz, virou um lugarzinho de exposição. Então também tem aqui, aqui tem Grissom, Ed White, Chaffee sendo homenageados aí nessa cabine. E agora Apollo 5. Então esse é o logotipo da Apollo 5, que não teve tripulantes, né? Então aqui é apenas testes que foram feitos, né? E aqui a Apollo 5, lançada 22, 23 de janeiro de 1968, não tripulada, 7 órbitas em torno da Terra, uma altitude de 214 quilômetros. E isso mencionando, né, que a Apollo 5 usou o mesmo foguete da Apollo 1. Né? E agora aqui também missões não tripuladas, Apollo 4 e Apollo 6, esses são foguetes da Saturno V agora, né, porque a anterior Apollo 5, ela foi o foguete Saturno 1B. Agora aqui 2 testes com Saturno V não tripulado, Apollo 4 e Apollo 6. Então aqui está o logo da Apollo 4 não tripulada, né, o PET da missão. Então aqui Apollo 4, 9 de novembro de 67, deu 3 órbitas em torno da Terra, chegou a 18 mil quilômetros de altitude. E aqui Apollo 6, que já fez testes aqui para fazer injeção translunar. Então fez vários testes aí para ver se o sistema funcionaria. Apollo 6, então, 4 de abril de 1968, não tripulada, 3 órbitas em torno da Terra.
Então tudo estava pronto para colocar gente dentro dos foguetes. Aqui Apollo 6, a cápsula, no Fairbanks Science Center em Atlanta, Geórgia. E agora sim, os foguetes tripulados Saturno 1B, foguete menorzinho. Então aqui está Apollo 7, primeira tripulada, e depois, nessas viagens para a Lua, não se usou mais o Saturno 1B, ele ficou encostado. Então ele voltou a ser usado no Skylab 2, Skylab 3, Skylab 4 e no ASTP. A ASTP é a missão que foi Apollo-Soyuz, AS, Apollo-Soyuz, que juntou então as duas tripulações. Eu falei acho que Vostok anteriormente, né? Mas aí eu lembrei da sigla, a S é de Soyuz, né? Então elas foram usadas nas missões Skylab. Então só numa Apollo 7 que foi usado o Saturno 1B. E agora finalmente o Saturno 5, os foguetes com as suas missões tripuladas. Então está aqui Apollo 8, que chegou à Lua, Saturno 5, Apollo 9, que ficou em órbita terrestre fazendo últimos testes com o módulo lunar, porque o que aconteceu? O módulo lunar não ficou pronto para Apollo 8 testar em volta da Lua. Então eles tinham que lançar antes dos soviéticos, porque tinha expectativa de que os soviéticos queriam lançar uma missão tripulada para a órbita lunar. Então eles tiveram que correr com essa Apollo 8 e contar na história essa vitória de que eles foram os primeiros a chegar na órbita lunar. Aqui, Apollo 9, que ficou em órbita da Terra, Apollo 10, que foi uma missão super bem sucedida, que fez os testes que a Apollo 8 queria ter feito, portanto, com o módulo lunar, chegaram a poucos quilômetros de pousar na superfície da Lua, ficaram dando volta com o módulo lunar, só faltou pousar, mas eles não tiveram segurança e voltaram para a Terra. Finalmente, Apollo 11, que deu um monte de problema e quase que não pousou na Lua. Apollo 12 pousou na Lua, tudo bem, tudo funcionou direitinho. Apollo 13, que explodiu um tanque de oxigênio no módulo de comando, tiveram que voltar para casa. Apollo 14 funcionou tudo bem, Apollo 15 funcionou tudo bem. Apollo 15 levou pela primeira vez o Jeep lunar, Apollo 16 levou o Jeep lunar, Apollo 17 levou o Jeep lunar, e a cada missão, com exceção da Apollo 13, né, da Apollo 11 até a 17, menos a 13, foi aumentando o tempo de permanência na superfície lunar. E finalmente, o último foguete Saturno 5, que levou o corpo todo dele praticamente para o espaço, né? Que foi o Skylab 1, para virar aqui, pelo menos o terceiro estágio, né? Virou a Estação Espacial Skylab. Então está aí o voo da Apollo 7, com Sheehan, Eisele e Cunningham, que foi o primeiro voo, então, das missões Apollo. Então aqui os três astronautas, então aqui o Don Eisele, o Walter Sheehan, que era da Mercury, também voou na Gemini 6, e o Walter Cunningham. Vamos ver aqui. Então eles foram de 11 de outubro de 68 a 22 de outubro de 68, deram 163 órbitas em torno da Terra, altitude 301 quilômetros, 10 dias. Aqui está o módulo da Apollo 7, no Museu Fronteiras do Voo, em Dallas. Agora aqui é o logotipo da Apollo 8, Borman, Lovell, Anders. Olha que legal. Ele tem a órbita em torno da Terra e a órbita em torno da Lua. Eles fizeram o número 8 com essas duas órbitas. Então a primeira que foi para a Lua. Então aqui está o Jim Lovell, Gemini 7, Gemini 11, não, desculpa, Gemini 7, Gemini 12, que foi a última, Apollo 8 e Apollo 13, William Anders, e o Frank Borman, que também tinha viajado na Gemini 7 e agora foi Apollo 8. Então voaram 21 de dezembro de 68, voltaram dia 27, deram 10 voltas lunares,
Ficaram 6 dias em órbita. E aqui, então, já foi testado aproximadamente o tempo necessário para ir e voltar para a Lua e ficar algumas horas lá. Então, eles já estavam testando tudo isso. E essa missão Apollo 8, o interessante é que, como eles foram os primeiros a chegarem na Lua, não se sabia o que ia acontecer quando eles passassem por detrás da Lua e perdesse o sinal de contato com a Terra. Então esse foi o primeiro terror que se passou, né? E eles passaram por isso 10 vezes, mas a primeira vez é que foi a pior. E eles conseguiram entrar em órbita, porque eles poderiam ficar perdidos no espaço. Tudo isso era aprendizado. E quando eles saíram de trás da Lua, eles conseguiram ver por uma das escotilhas a Terra nascendo no horizonte. Então foi a primeira vez que se pôde ver a Terra do espaço, porque até então eles não conseguiam, eles ficavam dando volta em torno da Terra, mas foi a primeira vez que se afastou da Terra. Então foi a primeira vez que se viu a Terra do espaço. E na terceira órbita é que eles pegaram filmes e começaram a fotografar, né? E fizeram as imagens icônicas da Terra vista do espaço a partir da superfície da Lua, né? Se eu não me engano, é essa daqui. Mas talvez tenha sido a primeira foto colorida, né? E isso até gerou a música de Caetano Veloso, em homenagem ao planeta Terra, que ele diz, né, quando eu vi aquelas suas fotos, mas não estava completamente nua, e sim coberta de nuvens, né? Então ele estava se referindo a essa foto. E essa foto se tornou também um ícone do movimento ambientalista, para mostrar como a Terra é frágil, como a Terra é única no espaço. E também o que teve de interessantíssimo foi que isso aconteceu na noite do dia 24 de dezembro, no fuso horário dos Estados Unidos, e os astronautas, então, em contato com a Terra, eles, ao verem aqui a Terra nascendo, eles se despediram fazendo uma leitura dos primeiros parágrafos do livro 1 da Gênese da Bíblia. Então, eles lendo que Deus fez a luz, que Deus fez a terra, as águas, viu que era bom. Eles fizeram essas leituras de uns 3 parágrafos só, cada um dos astronautas leu um trecho, e foi um negócio super emocionante. Espero que vocês consigam ver isso nos vídeos. Esse da Terra à Lua eles retratam muito bem, porque era um ano terrível de 1968, como eu já mencionei, com a Guerra do Vietnã, com a morte de Martin Luther King, com a morte do Bob Kennedy, irmão do John Kennedy, e um ano ainda que se elegeram o Nixon, uma porcaria de presidente, e que, por isso, esses 3 astronautas salvaram o ano de 1968, né? E foi um negócio muito emocionante. Quem na época estava assistindo, eu era bebê, não posso falar nada sobre isso, mas quem era já mais velho e nos Estados Unidos, né, assistindo a isso, todo mundo se emocionou, e isso a gente vê pelos vídeos. Foi um negócio muito bonito, né? Primeira vez que o ser humano teve consciência de que vive realmente num planeta e com 3 seres humanos num local muito longe, que é a Lua, que a gente vê aqui a superfície da Lua. Aqui Apollo 9, McDivitt, Scott, Stewart, que fizeram os testes com o módulo lunar em volta da Terra, né? Aqui estão eles, aqui o James McDivitt, o David Scott, que foi Gemini 8 e Apollo 9, aqui o Russell Skillwright, e eles ainda fizeram atividade extraveicular, fizeram 151 órbitas, aqui os testes com o módulo lunar em volta da Terra, 3 de março de 69 a 13 de março de 69. E aqui Apollo 10, que chegou até a Lua, Stafford, Young e o Cernan. O Cernan que depois teve a oportunidade de pisar lá na Lua, né?
Então, aquilo que eu digo, eles fizeram todas as etapas necessárias para que Apollo 11 pudesse pousar lá na Lua, né? Então aqui está o Eugene Cernan, Gemini 9 e Apollo 17, o Thomas Stafford, Gemini 6 e 9, e aqui o John Young, Gemini 3, Gemini 10, Apollo 16 e ainda ônibus espacial. Então, caras super experientes, 31 órbitas em torno da Lua, 8 dias de duração aqui, e aqui está a imagem deles fazendo aqui o teste com o módulo lunar em volta aqui da Lua, né? Enfim, terminamos aqui porque essas foram as viagens até chegar na Lua. Agora, a partir de pousar na Lua, ficará para a próxima aula, nosso próximo encontro. Tá bom? Então, encerramos aqui essa gravação.